Antes de começar nossa aula, vamos pensar um pouco? O que é necessário para que um corpo em repouso passe a se movimentar? E o que é necessário para alterar a velocidade de um corpo em movimento? Após essa aula, você será capaz de dar uma resposta física a essas questões. Os movimentos têm sido o foco de nossas investigações até aqui. Contudo, ainda não nos ocupamos com suas causas. Estudaremos a partir de agora as relações entre movimento e força, por meio das três principais leis em que se baseia a mecânica clássica ou mecânica newtoniana, chamadas leis de Newton. Mas o que é força? Em física, o termo força tem um significado específico. É tudo que é capaz de produzir ou alterar o movimento. As forças são, portanto, a chave para compreender como os movimentos são produzidos ou modificados, pois o estado de repouso ou movimento estão diretamente relacionados à ação de forças sobre os corpos. A atuação de forças sobre o objeto causará nele uma aceleração, e esta provocará uma mudança na sua velocidade. Essa mudança pode ser no módulo, na direção ou em ambos. E ainda, força é uma grandeza vetorial, que precisa ser definida de acordo com seu módulo, direção e sentido. As interações entre os corpos podem se dar de duas maneiras, por contato e à distância. Observe a pedra que se mantém em equilíbrio sobre o solo graças à atuação de forças, denominadas de forças de contato. Já o ímã exerce uma força à distância sobre os objetos de metal. Essa força é chamada de força de atração. As forças provocam alguns efeitos específicos nos objetos, por exemplo, a deformação. Às vezes, a força aplicada sobre um corpo é tão intensa que, além de modificar seu movimento, pode amassá-lo ou quebrá-lo. Manutenção do equilíbrio. Dizemos que um corpo se mantém em equilíbrio quando as forças que atuam sobre ele se equilibram, ou seja, quando a resultante dessas forças é igual a zero. E ainda, a alteração da velocidade. As forças podem aumentar ou diminuir o módulo da velocidade, ou ainda, alterar a direção da velocidade, como nos casos das trajetórias curvilíneas. Esse efeito é chamado de efeito dinâmico das forças. E agora, você já consegue responder às perguntas do início de nossa aula? O que é necessário para que um corpo em repouso passe a se movimentar? E o que é necessário para alterar a velocidade de um corpo em movimento? Para que um corpo em repouso passe a se movimentar, é necessário aplicar nele uma força externa não nula. E para alterar a velocidade de um corpo em movimento, é preciso fornecer a ele uma aceleração, que só pode ser feita por meio da aplicação de uma força. Bons estudos e até mais!